as outras alternativas, que são tão válidas e muitas vezes são a solução para o problema, né? São várias possibilidades aí. Com relação a isso, Wagner, você lembrou muito bem que quando você tinha a homeopatia, por exemplo, que infelizmente foi totalmente escanteada hoje em dia, né? Mas a homeopatia, quando o homeopata ia trabalhar, mexer, manipular aquelas substâncias, ele estava usando o magnetismo dele, ele estava potencializando aquela ação, entendeu? Aquela substância para um determinado fim. Pode fazer uma imensidade de estudos com relação a isso, né? Observe que a gente pode potencializar a ação de um floral, de qualquer substância. Você vê quando é feito os incensos, pelo menos na fonte, né, dos orientais, quando eles estão fazendo o incenso, eles fazem todo um ritual, e aquele ritual está energizando, está magnetizando aquele incenso, para na hora de você acender, ele poder agir no ambiente, né, trabalhar o ti do ambiente, que é justamente os acúmulos desse fluido vital, porque Exato. a casa em si, ela está morta, a casa em si é morta, mas quando o ser vivo entra nela e começa a pensar, ele já começa a contaminar a casa, percebe? Então Como você diz tem um que colega ficar, meu, pensou, lascou, né, Wagner? De porque certa forma. você tem que ficar alerta, porque ali é como você tivesse um cheiro, né? Exato. De exemplo, né? Tivesse um cheiro ali, um cheiro característico do ambiente. Esse cheiro vai ser de acordo com a tua mente. Estou fazendo uma comparação, uma analogia, tá? Não é isso. Então, só para a gente servir de referência. Então, na hora que a gente pensa ou a gente está depressiva, esse ambiente vai ficar, de certo, contaminado. Da importância, Wagner, da gente usar os minerais, por exemplo, um banho de sal. Muita gente critica, não precisa usar esses rituais, isso é frescura, isso não existe, isso aí é crendice. Vai, faz os testes, toma um banho de mar para tu ver, pula dentro da água lá, no mar, deixa a onda bater no teu corpo, sai desse mar para tu ver. Você já sai diferente. Você já sai com fome, já sai com sono, você já sai mais leve. Então, como é que você vai explicar isso, Wagner? Como é que você explica isso? Tá entendendo? Pois é. A Quer dizer, natureza viva. Wagner, poderíamos dizer que no purismo doutrinário do Espiritismo terminou se eliminando assim o joio e o trigo junto, porque terminou queimando determinadas etapas e coisas que são fundamentais para o ser humano, e aí por conta de que, sei lá, se colocou um cientificismo exagerado no processo, terminou se eliminando coisas que são extremamente úteis para o ser humano. Inclusive, o próprio magnetismo é colocado em segundo, terceiro ou quinto plano dentro do espiritismo, quando o espiritismo não existe sem o magnetismo. Sem o magnetismo, o espiritismo não é nada. Exato. De certo que o que aconteceu foi que ninguém obedeceu Kardec, né? Porque Kardec não deixou fechado. Kardec deixou abertas as possibilidades, mas desde que você estude. Você não vai estudar, você não vai aceitar aquilo cegamente, porque eu estou aceitando isso. Não, eu vou aceitar porque eu estudei, eu testei, eu verifiquei, funciona. Exato. Não, eu vou proibir, não, eu vou proibir porque os irmãos da Umbanda usam. Os irmãos da Umbanda usam o movimento das mãos. Então, aqui no Centro Espírita, ninguém vai mexer a mão, vai ser todo mundo com mão parada. E saiu o pessoal passando mal. Não é? Por quê? Porque ninguém aguenta ficar com a mão parada, entendeu? Lá em cima de um coronário, de um médium, de um sensitivo, ele vai passar mal. Então, são princípios magnéticos que são altamente mal obedecidos, né? Mal orientados, digamos assim, mal orientados, obedecidos não, desculpa a palavra, mal orientados, e daí as pessoas passam mal, e aí quem vai levar a culpa? O obsessor, né? O coitado do obsessor. O obsessor vai levar a culpa, quando na verdade é ignorância nossa, porque não estudou a base. A base do espiritismo, Wagner, é o magnetismo. Allan Kardec foi 32 anos magnetista, né? Por 32 anos da vida dele. Ele estudou a área mais complexa do magnetismo, que é o sonambulismo. Então, ele se preparou para poder trazer o espiritismo, né? Porque toda aquela questão, todo aquele conhecimento que ele já tinha com o sonambulismo, ele ajustou, porque em alguns casos de sonambulismo, ele não conseguia explicar, naqueles casos mediúnicos. Sim, sim. Casos mediúnicos. Aí, quando ele se deparou com a doutrina dos espíritos e perguntou aos espíritos sobre isso, eles disseram não. Aí não é o espírito do sonâmbulo.
existe outro espírito envolvido no processo. Aí Allan Kardec, agora eu estou entendendo o que estava acontecendo nos diversos casos que a gente não conseguia explicar. Lógico, ele tinha uma outra mente, uma inteligência extracerebral. Ele estava sendo o quê? Estava sendo intermediário, mediatriz. Não era a personalidade do sonâmbulo. Ali já era outra personalidade que estava acoplada ali. Fantástico. Wagner, vamos para a prática? Bora para a prática. A prática é o seguinte, pessoal aí, você acompanha, porque você está vendo o pessoal, eles esfregarem as mãos, né? Esfrega as mãos, todo mundo de forma delicada, não precisa fazer força, e respire profundamente, respiração diafragmática. Tirem a luva. É porque aqui todo mundo está de luva, sabe, Wagner? Tá frio, é? Não, meu amigo, é por conta do coronavírus, né? Tá todo mundo se prevenindo. Entendi. Tá, ok. Por enquanto, tire a luva, porque não dá para flexionar. O fluido magnético ele atravessa a luva, sem problema, mas no caso do nosso exercício, a gente vai precisar. Então, você respirem profundamente, respiração profunda, né, que é a respiração diafragmática, vocês vão sentir o abdômen subindo. E a intenção, né, Wagner? A intenção de você estar se energizando a cada respiração. Respirem, se energizem. Respirem mais uma vez e se energizem mais ainda, mais fortemente. Agora vocês vão afastar uma mão da outra. Afastar uma mão da outra. E dar a intenção, saindo o fluido das minhas mãos, mentalmente, saindo o fluido das minhas mãos, e lentamente vocês vão aproximando uma mão da outra. Se quiser fechar os olhos para poder se concentrar melhor, lentamente aproxima uma mão da outra até sentir alguma coisa. Quando sentir, abre os olhos e observa a distância. Mais uma vez, esfreguem as mãos, respirem profundamente, respirando e se energizando cada vez mais. Mais uma vez, respirem e se energizem. Afastem uma mão da outra. Se quiserem fechar os olhos, melhor para se concentrar. Mentalmente, dê a voz de comando. Saindo fluido, saindo energia das minhas mãos. E lentamente vai aproximando uma mão da outra até sentir alguma coisa. Quando sentir, para. E observa a distância. Wagner, pergunta para o pessoal aí se sentiram alguma coisa, se não sentiu nada. O que é que vocês sentiram? Vocês sentiram o quê? Aumentou ou diminuiu a distância aí? Da primeira para a segunda? Aumentou? Teve alguém que não sentiu nada? Levanta a mão quem não sentiu nada. Ninguém, todo mundo sentiu. Então é tudo feiticeiro já, né? Não, aqui é tudo aprendido feiticeiro, meu filho. Adoro, viu? Esse feiticeiro, Wagner, então é o seguinte, ó. A pergunta que não quer calar. Sentiu mais na palma das mãos ou nos dígitos? Ou nos dois? Ou na mão? Na palma da mão ou nos dígitos? Na palma. A maioria na palma. Então é palmar, ok? Okay. Energia palmar, né? Isso. Então, se é palmar, preste atenção, pessoal. Eu vou mostrar aqui. Preciso mostrar o Hector, né? Dá para ver, o pessoal? Dá para ver aí? Dá para ver. Dá para ver. É palmar. Se sentiu na palma das mãos, você tem que verter a palma em direção à pessoa, tá? Por quê? Porque a gente, às vezes, comete um erro sério de aplicar o magnetismo assim, ó. Você sendo palmar, a sua palma está indo para onde? Para o chão. Para o chão. Então, o seu efeito magnético vai ser muito ruim. Então, na hora do passe, você tem que verter a palma em direção à pessoa, tá? Já que você é palmar. Prestar atenção nisso. Palmar. Entendido? Entendi.
for digital, faz como... Era né? ok, Wagner, estou perguntando aqui o que é. E se for nos dois, nas palmas e nos dedos, Wagner? Aí Estou não tem perguntando. problema, tanto faz assim, ou assim, ou assim, tanto faz, ok? Agora, eu sinto no total. Se for palmar, tem que ser palmar, ok? Eu sinto nos dois, eu sinto na ponta dos dedos e na palma da mão. Então, você pode ficar meio que misto assim, né? Sei, A palma e os dígitos apontando para a pessoa, entendeu? sei. Ficou claro isso, gente? Ficou. Isso vai fazer a diferença na ação magnética de vocês, tá? Porque vocês podem achar assim, o meu passe não está funcionando. Talvez seja por isso, tá? Talvez seja porque você não está prestando atenção à sua ação magnética. Para que ela possa ser eficiente, você tem que saber o que é que você está fazendo. Então, se você é palmar, você vai verter a palma das suas mãos em direção à pessoa. Ficou claro Ótimo. isso? Claríssimo. Outro teste que a gente faz é colocar o polegar e apertar a palma das mãos com o polegar. E na Sim. outra mão também, aperta com o polegar. Isso vai fazer com que a nossa emissão palmar ela comece a irradiar para os dígitos também. Bacana. E aí faz isso mesmo. Você sente como se fosse um formigamento nos dedos, né? Exatamente. Por quê? Porque aquela energia que estava concentrada na palma, ela vai irradiar para os dígitos, tá? Ótimo. E outra dica também é quando vocês forem magnetizar a água, também vocês vão desenvolver, tá? A sua habilidade de emissão através dos dígitos. Pergunta, Wagner. Para magnetizar a água, por exemplo, cada um trouxe sua garrafinha hoje aqui, está ali em cima da mesa. Certo. Então, cada um pode magnetizar a sua própria água para a gente tirar. Sabe o que é, Wagner? É o seguinte, muitas vezes as pessoas ficam com uma dependência muito grande de ir nos centros espíritas, nos locais, para pegar uma garrafa de água magnetizada, ou fluidificada, como eles chamam lá. Uhum. Tá? Então, para tirar essa dependência, você mesmo pode magnetizar a sua água? Sim, só que tem que ter determinados cuidados. Por exemplo, se você fizer a magnetização durante o Evangelho no Lar, é excelente. Por quê? Porque não está só você, tem mais gente, entendeu? Então você já pode até, eu também. Então você já pode até, quando eu não falar nos espíritos, mas está no pacote, tá? Tá no pacote. Porque as pessoas às vezes acham, Wagner só fala de magnetismo. Não, eu estou falando dos espíritos também. É porque no movimento espírita a gente só fala dos espíritos, não faz nada, né? Para ajudar ele, né? Eu falo como é que a gente age. Quando a gente está falando aqui de magnetismo, a gente está falando como a gente deve agir de forma conveniente para ajudar os espíritos. É isso. Então, quando a gente vai magnetizar uma água, faz o Evangelho no Lar e tem mais de uma pessoa, todo mundo vai colocar as mãos. No trabalho aí da casa, Wagner, a sugestão que eu dou, tá? Sim. É que vocês peguem a água de todo mundo, colocam numa mesa, todo mundo fica em torno dessa mesa. Lógico, todo mundo que estiver bem, né? Porque se alguém está com depressão, ela está precisando de energia, então ela fica sentadinha lá, não vai participar do processo. Mas o pessoal, os trabalhadores que estão bem, que vão trabalhar com magnetismo, ou qualquer ações magnéticas, né? Você coloca as águas de vocês lá, geralmente 1,5 litro, tá? Para o trabalho magnético, coloca, todo mundo faz uma oração e faz imposições em direção àquelas águas, todos vocês, fazendo uma oração, mais ou menos 2 minutos, 2,5 minutos seria o ideal. Pode ser menos, tá? Mas o ideal seria isso aí, com todo mundo em torno da mesa. 2,5 minutos, beleza? E a intenção é o quê? De cura naquela água? Como ela vai ser uma água genérica, a intenção é energizar a água, simplesmente, tá? Sei. Agora, mas quando a pessoa tem algum problema? Isso, aí quando você for entrar para tomar passe, porque está a água de todo mundo lá, além da sua água de trabalhador. Por quê? Porque quando você acabar a magnetização de alguém, você tem que tomar sua água para se energizar, tá? Para se equilibrar no processo. Entendeu?
Então você toma, terminou o passe, terminou a magnetização, sei lá, foi um tratamento de depressão, qualquer tratamento, vai lá, toma seu copinho de água, beleza, repôs ali, ajudou a repor, faz respiração diafragmática para se equilibrar, ok? Se gostar de fazer o autopasse, faz o autopasse também, tá? Faz o autopasse também, não é proibido fazer autopasse não, faz o seu autopasse, faz a sua respiração diafragmática, toma a sua água, tá pronto para outra sessão, entendido, Wagner? Muito bom, muito bom. Aí você tem alguém com depressão que está lá na maca e você está tratando ela. A pessoa está deitadinha lá na maca. Você faz todo o processo do TDM, né? Tratamento da depressão pelo magnetismo. Beleza. No final do processo, que você está próximo de terminar, o que é que você faz? Deixa ela deitadinha na maca, vai lá e magnetiza a água. Você não magnetizou para todo mundo lá 2 minutos e meio? Sim. Aí mais 2 minutos e meio, magnetiza essa água com a intenção de deixá-la muito energizante. Por quê? Porque no depressivo ele precisa de muita energia. Eu não posso transferir essa energia pelos centros de força, porque eles estão todos congestionados, que ela está em depressão. Mas eu posso e devo magnetizar a água para ela tomar de forma indireta, não pelos chakras, não através da água. Ô, Wagner, deixa eu te perguntar uma coisa. Exatamente nessa questão da depressão, né? Fundamental. Porque o que mais a gente tem aqui são pessoas com processos depressivos. Então, o Jacó fala muito nisso, de que nós não devemos transferir energia magnética nos centros de força, quer dizer, colocar energia naquilo que já está extremamente congestionado de energia ou extremamente estruturado com energias. Inclusive, ele cita o próprio exemplo de que, quando estava com depressão, os amigos dele do centro que ele dirige, em Natal, foram fazer o tratamento com ele e ele se sentia cada vez pior, porque estava recebendo um acúmulo de energia naquilo que já estava extremamente congestionado. Eu queria que você falasse um pouquinho nesse sentido aí. Justamente você, quando tem, Wagner, você tem uma pia que ela tá entupida, tá? Vou fazer aqui um sentido figurado para ficar bem claro assim, tentar ser mais claro possível. Você tem uma pia, ela tá ali, ela tá entupida. E aí você já está com o nível de água já transbordando. O que é que você faz? Você coloca mais água. Você acha que vai desentupir a pia? Vai transbordar, né? Vai transbordar. É o que acontece com o nosso centro de força. Por isso que a gente fica passando mal. O centro de força já está travado, já está congestionado e você coloca mais energia. A pessoa vai ficar muito mal. Ela vai passar mal. Muitas vezes ela tem vontade de sair na hora. Ela diz, estou passando mal. E passa mal mesmo. Eu vi muito saindo de dentro das câmeras, das cabines magnéticas, gente dizendo, eu vou morrer. E aí eu tive que fazer um dispersivo para tirar o excesso para poder a pessoa se sentir bem. Não coloquei mais nada, só fiz mesmo dispersivo para arrancar ali e peguei a água, exatamente fiz o que você disse. Coloquei a água do lado e coloquei ali alguns minutos a intenção exatamente de energização dos chakras, dos centros de força. É assim que deve ser. O correto é isso. Então você vai dispersa bastante, né? Porque vai descongestionando, vai destravando esse centro de força, a pessoa começa, entre aspas, começa a respirar energeticamente, porque ela está congestionada. Lógico que, Wagner, no início, a pessoa vai se sentir aliviada e depois volta tudo. Mas porque é uma questão da mente dela que ainda está processando, né? Então, é um processo longo, a gente vai deixar bem claro, isso aqui a gente não faz milagre, né? Não é num passe que a gente vai curar uma pessoa com depressão, é uma sessão e vai depender muito dela. Quanto mais ela for regular no tratamento, mais chance ela vai ter, mais rápido vai ser o processo. Quanto mais ela faltar, ela não venha reclamar da gente, porque ela não fez a parte dela, ela faltou, e aí vai comprometer o tratamento. O tratamento dela, que poderia ser de 3 meses, vai demorar 1 ano ou mais, ou talvez nem funcione, porque ela não voltou mais. Né? Então, precisa ficar ciente de que é um tratamento e que esse alívio vai precisar também do engajamento dela no processo. Porque a pessoa que tem que se comprometer, mudar as ideias, mudar o pensamento, fazer uma reforma íntima, transformar-se interiormente para realmente aproveitar o tratamento como um todo. Estou certo? Exato. Corretamente. E a gente orientar, né,
situações maravilhosas, que você tem, por exemplo, o tratamento de um psicólogo, psiquiatra é indispensável, inclusive se estiver tomando medicação, a gente não vai interferir nessa medicação, porque são eles que passam, mas nós vamos dar esse tratamento complementar, que é o magnetismo. Então, o magnetismo vai ser um agente muito importante, tem tido os resultados muito bons com relação a isso, Wagner. Pessoas que foram condenadas pelos psicólogos, psiquiatras, a tomar medicação o resto da vida, e em 3 meses, a gente tratando, ela começa a ter melhoras, e o próprio psiquiatra e psicólogo fica sem entender, né, o que é que está acontecendo, porque você está melhorando, e começa a diminuir a dosagem, algumas medicações para dormir já começam a ser descartadas, enfim, a pessoa começa de fato a respirar energeticamente, já chega na sua casa aí, no seu tratamento, já chega mais arrumada, às vezes arranjou até uma namorada, não é? Então, nota que ela está agora começando a reviver, começa a renascer, né, na verdade. Pois é, então, exatamente. Veja o quanto isso é uma alegria, a gente falar sobre isso, Wagner, porque a gente vê as pessoas às vezes chorando, chega chorando, né, pedindo socorro a você, e sai, depois do tratamento, sai bem. Agora, a gente tem que lembrar de reforçar, porque quando a pessoa começa a melhorar, Wagner, ela mesma se dá alta. E isso é um perigo, porque ela vai voltar pior. E aí não é uma maldição, não, pelo amor de Deus, não entendam mal. É porque ela não terminou o processo curativo. Não é? Não terminou o processo curativo. O processo curativo é o quê? Boas leituras, boas palestras, tá? Essas palestras que só falam de umbral, evita isso aí. De inferno a gente já tem demais, né? Boas palestras. Quando a está depressivo, não tem futuro, não. Bons filmes, a andar na natureza, tomar um belo banho de sol, né? Cuidar da natureza, um jardim, enfim, todas essas questões aí maravilhosas que a gente tem aí esse recurso natural para ajudar no processo, né, Wagner? Com certeza, meu irmão. Mais alguma coisa aí para recomendar ao pessoal, querido? Então, magnetização da água, tá? E aí a questão, né? Se você é palmar, mesma coisa, tá, Wagner? Coloca a tua mão em direção à água. Se você é palmar e está magnetizando assim, tá certo? Não. Não, porque olha, onde é que está o jato energético? Está indo para o chão, não está indo para a água. Volta, ó, palma das mãos. Você pode até segurar a garrafa, sem problema. Sim. Okay? Então, esses detalhezinhos que faz a diferença no processo. Maravilha. Então, você vai sentir essas energias, são as mesmas. São as mesmas sensações, Wagner, na hora do tato magnético. Sim. Entendeu? Então, na hora que você for fazer um tato magnético, você vai ter as sensações parecidas com essa que você sentiu da sua bolinha aqui. Uhum. Ô, Wagner, fala um pouquinho, tu falou da energia saindo das mãos, fala um pouquinho do sopro frio e sopro quente, só para dar um toque, porque eu faço muito isso aqui e as pessoas não sabem muito bem o que é que se trata. Às vezes dizem assim, e é bom escovar os dentes, né? Porque isso é fundamental. Porque senão dá problema, né? É muito, muito complicado. O sopro quente, ele é feito de forma ativante, ou seja, bem próximo do corpo, né? Da área que você quer trabalhar. Então, se você tem uma dor no ombro de alguém, você vai tratar o ombro, tá? Pega Hector aí. É isso. Aí você vai na altura do ombro e vai soprar o sopro quente. Então, você tem que aproximar bastante a boca, né? Antes, você faz a respiração diafragmática. Por isso que é importante o magnetizador fazer exercício, né? Que seria, por exemplo, comprar essas bexigas, essas bolas de encher. Esse exercício dá uma força no diafragma, de maneira que você faça um bom sopro quente, né? Eu vou fazer o sopro quente aqui. Por exemplo, aqui no meu punho. Né? Então, você faz um sopro quente, bem próximo, né? Bem próximo, bem a região ativante. O sopro quente tem que ser ativante e de forma intensa. Por quê? Porque tem gente que vai fazer o sopro quente e vai... Isso não é um sopro quente, é uma tosse. Né? Isso é asma. Pois é, asma. Então, é importante você fazer o exercício antes. É lógico que tem pessoas que têm mais poder, né, de você soprar mais tempo, um mergulhador, né, pessoas que trabalham em mergulho, tem uma apneia boa, então consegue fazer isso, mas
É um treinamento, tá, Wagner? Se você ainda não consegue, vai tentando devagar. Então, o sopro quente, ele é muito forte. É o maior concentrado que nós temos. O maior concentrado que nós temos é o sopro quente. Então, na hora que você faz uma ação de um sopro quente aqui no ombro do Hector, você pode botar a mão assim se quiser, ou fazer em cima, né? Então, você vai, faz o sopro quente, depois faz a imposição. Por quê? Você colocou o fluido, Wagner, mas você precisa dizer o que é que esse fluido tem que fazer. Sim. Então, colocou a energia, e agora, com a imposição, você vai dizer: trate essa inflamação. Sim. Relaxe a musculatura. Restabeleça a circulação, se for o caso. Se for um trombo, tirar aquele trombo. Ok? Diluir. Então, cada ação magnética dessa, na hora do sopro, você vai ter uma forma de trabalhar. Se você tem um tumor maligno ali, então você vai soprar e vai encapsular esse tumor. Percebe? Então você vai encapsular. Criação fluídica que tem lá no livro de Jacó, né? Magnetismo. Sim, Você vai lá, encapsula, arrasta toda a ramificação, porque o câncer ele fica cheio de raízes, parece uma planta. Arrasta as ramificações, coloca ele dentro de um invólucro só. Ok? Isso com sopro quente. Ok, Wagner? Depois faz o dispersivo e sopra novamente. Naquele tumor, né, se for o caso, tá? E aí você vai e faz agora uma nova imposição. Primeiro você encapsulou, e agora você vai matar esse câncer. Então agora você vai queimar, destruir, matar esse câncer, matar essa célula na qual eu encapsulei. Ok? Fantástico. Você faz a imposição, às vezes até o paciente vai dizer, o assistido vai dizer: tá esquentando. Não, não se preocupe, fique tranquilo, entendeu? Ela vai sentir às vezes. Ok? Sim, então, essa é a forma da gente usar o sopro quente para destruir, por exemplo, uma célula cancerígena. Mas a gente pode usar o sopro quente, Wagner, para uma queimadura. Se essa queimadura não estiver aberta, pode soprar o sopro quente na queimadura. A pessoa, a primeira coisa que ela vai sentir é um alívio. Se você tiver um poder magnético bom, ela vai sentir um alívio daquela dor, desconforto. Ok? Wagner. Depois você faz o dispersivo, todo concentrado requer dispersivo depois. Faz os dispersivos e continua o tratamento. Eu já tratei queimaduras, onde a pessoa ficou sem sequela nenhuma mancha na pele. É um negócio fantástico. Ô, Wagner, tem uma pessoa que vai perguntar aqui, por favor. À vontade. No caso da herpes, quando a pessoa se cura das pústulas da herpes, elas se queixam de dores na região, certo? No caso do meu pai, ele teve em toda a face, pegando parte do couro cabeludo, atingiu o trigêmeo e lesou um pouco o nervo ocular. Então, depois que passou a crise, que desapareceu as feridas, né, as pústulas, as bolhas, ele está totalmente sarado, o tecido está restabelecido, mas ele sente dores, vez por outra, uma dor, uma coceira intensa, que ele chega até, às vezes, a esfolar o rosto. E choques, por causa das terminações nervosas que são afetadas pelo herpes. Exato. Então, como seria, no caso, essa magnetização, esse tratamento para ele? Tem que ver a origem da doença. Eu não entendo essa parte de doença que eu tenho que pegar e estudar. Mas eu vou lhe dar uma orientação mesmo assim, tá bom? Vejamos. Você vai fazer o tato magnético e verificar. Não, pode ficar. Você vai fazer o tato magnético e verificar a fonte dessa desarmonia, que provavelmente não está propriamente na pele. Ela vai estar em outro local. Pode ser no laríngeo, aqui no laríngeo, pode ser no esplênico também. Ou em outra região. Você vai ter que fazer o tato para sentir o centro de força dela, ok? Certo. A partir daí, você vai fazer algumas questões, como magnetização de uma água para ele se banhar e colocar nessa área que está atuando. A outra questão é um sopro quente nessa área também.
para aliviar. Porque o sopro quente, ele vai tanto amenizar essa questão da coceira, né? Porque o sopro quente, ou a ação magnética, no caso, ela vai amenizar essas questões, tá? Dos nervos e tal, vai equilibrar isso melhor. Lógico que, depois do sopro, bastante dispersivos, né? Se ele estiver usando alguma pomada, magnetiza a pomada, porque aí vai ter o efeito duplo, da pomada e da tua magnetização. Na Okay? realidade, não tem medicação que possa ser usada. Os estudos normais, né, medicamentosos, ainda não descobriu nenhum tipo de medicação que tratasse diretamente essas dores e essas coceiras. Aí você vai magnetizar água para ele beber, vai magnetizar água para ele colocar de forma externa, ok? E aí você vai estudar algumas ervas ou algumas substâncias naturais, ok? Pode ser uma planta, alguma coisa, que possa amenizar isso e você magnetiza junto, porque potencializa a ação que você quer. A questão da dor, a gente vai trabalhar as dores agora, pode ficar aí. A dor é no rosto do seu pai, né? No rosto. Então. Aí você vai colocar uma mão na altura do rosto dele e vai arrastar pelos braços. Uma mão fica parada e a outra vai no longitudinal, ok? Só que na hora de voltar tem que fechar as mãos, ok? Então vai aqui no rosto dele, ó, passando do braço, passando das mãos, ok? Várias vezes. De um lado, do outro, mais próximo, mais distante. Você pode fazer uma dispersão por impacto também. Depois dispersar, para amenizar essa dor dele. Essa é a técnica de Leleus que eu estava apresentando para você. A técnica de Leleus de arrastamento de dores. Fagner vai te passar meu WhatsApp e aí a gente vai acompanhando o caso do teu pai para você fazendo na prática e orientando você, tá bom? Ok. Como é o nome? Ironeide. Ironeide? Um prazer, Ironeide. Igual, grata. Pronto. Já recebeu um tratamento, né, Wagner? Já. Eu inteiramente grátis, né? De brinde. Inteiramente grátis, é free. Olha, me diz aí um pouco do sopro frio. Para que serve o sopro frio? Então, o sopro quente tem essa ação muito forte, muito intensa. O sopro frio é menos intenso do que o sopro quente. E não precisa trabalhar na região ativante, próximo. Pode e deve ser na região calmante, mais distante. Então, eu posso soprar, né, com biquinho, tá? Por isso que o sopro é frio, ok? A distância. E eu posso usar o meu sopro frio como um longitudinal. Às vezes a pessoa, sei lá, por algum motivo não está podendo usar os braços, ela usa o sopro frio. Então, eu vou fazer um longitudinal com sopro frio. Presta atenção. Estou fazendo um longitudinal do meu braço com um sopro frio. Você viu, Wagner? E? Vou repetir. Movimento na cabeça. Eu quero fazer um pequeno concentrado com sopro frio. Um pequeno concentrado com sopro frio. Também com o mesmo objetivo de tirar dores, essa coisa toda, Wagner? Menos eficiente do que o sopro quente, mas funciona. Você não quer fazer um concentrado muito forte, vamos supor que seja uma criança, né, que é o mais sensível. Então, você não usa o sopro quente, você usa o sopro frio, mas você pode usar o sopro quente em determinadas situações. Outra detalhe importante, Wagner, é que o transversal cruzado, já ouviu falar, né, transversal cruzado? Sim. O transversal cruzado, numa criança, como o centro de força da criança é pequeno, a gente faz o transversal simples, não faz cruzado. Não faz cruzado. Para evitar que a criança se sinta mal. Sim. Wagner, você falou dos sopros, e qual o sopro, o quente ou o frio, que alivia, por exemplo, ou afasta, de certa maneira, algumas energias negativas, como níveis que a gente chama de obsessores, alguma coisa que esteja perto de você, que você pode soprar ou fazer dispersivos, ou o que é que você indicaria? Isso na outra pessoa, né? Não em mim mesmo. Sim, na outra pessoa. Sim. Então, a pessoa está envolvida magneticamente com o espírito obsessor, aí você vai ter que ter cuidado no seguinte,
primeiro você vai ter que chamar o seu anjo da guarda e chamar o anjo da guarda da pessoa. Sim. Por que esse cuidado? Porque o tiro pode sair pela culatra. Em vez de você ajudar a tirar da obsessão, você vai dar força para o obsessor. Vou Sim. repetir. Se você não tiver um cuidado, for muito cheio de si na ação magnética, for aquele cara bam, 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 eu faço tudo, não sei o quê, o obsessor vai ver isso, vai dizer, eu vou pegar ele agora. Em vez de eu ter uma vítima, eu vou ter duas. E ele vai deixar você à vontade, pensando que, crente e abafando que está funcionando, na verdade ele está pegando teu fluido para atacar mais ainda a pessoa que ele quer destruir. Isso. E aonde é que eu quero chegar? A gente não pode brincar com magnetismo, tá? Quando é questão espiritual, nós temos que nos revestir de toda a segurança do mundo. Fazer orações, vigilância, tá? E aí você faz ação magnética. O que é que você vai fazer? Você vai colocar seu fluido. Quando você colocar seu fluido, um sopro, geralmente a gente faz um sopro frio, na altura do humeral, né? É sopro frio, Nesse sopro, você também já chama o teu anjo da guarda para já ir atuando e tirando os fluidos deletérios do obsessor. Você vai dar um sopro frio no frontal, porque a pessoa pode estar envolvida numa questão hipnótica daquele obsessor, dá um sopro frio no frontal, e também com esse envolvimento espiritual, chamando o meu anjo guardião, o anjo guardião da pessoa. Aí funciona, ok? Muito então, bom. Muito esses cuidados na hora da ação magnética faz a diferença em médiums e pessoas que estão sendo obsidiadas, porque nem todo obsidiado é médium. Lógico, lógico. Mas se a gente tiver esse entendimento, fica mais fácil o processo de trabalho. Ô, Wagner, a pergunta que não quer calar: sopro, passe, tudo isso. Você perde energias quando você doa energias? Quando você sopra, quando você dispersa, quando você transmite energias para alguém, curadoras? A gente geralmente fica viciado no sopro quente, porque o efeito dele é muito interessante, muito bom, relaxante muscular, é tudo de bom. Mas tem um problema. O sopro quente desgasta muito o magnetizador. Sim. Então, se o magnetizador não tiver cuidado, depois da quinta pessoa que ele usar o sopro quente, ele pode chamar o SAMU, porque ele pode entrar num coma, né? De falta de entrar em pilura. Eu exagero um pouquinho para a pessoa ter cuidado, né? Porque pode entrar na fadiga fluídica. O que é que vai acontecer no outro dia? Você vai acordar com dores nas articulações, aquela ressaca. Por quê? Porque você exagerou na sua ação magnética e aí você entra numa fadiga fluídica e a próxima pessoa a ser tratada vai ser você mesmo, porque você entrou numa fadiga. Pois é. E o que é que se faz para reenergizar quem usou do sopro quente? Água magnetizada, respiração diafragmática, dá uma parada. Se tiver natureza no ambiente aí, dá uma circulada no jardim. Abraça a árvore. Isso, dá aquele abraço na árvore, faz aquela conexão, aquele rapó com a árvore, querida árvore, eu te amo. E faz aquele. Pode chamar de dor, não tem problema não. Abraça a árvore, senta essas energias e você se reequilibra, volta novamente para o trabalho firme e forte. Uma pergunta, licença aí. Como é que se exagera no sopro quente? A gente exagera no sopro quente. Posso responder, Wagner? Porque Wagner que é o mediador aí, né? Não, oxe, que é isso? Brincadeira. Mas a gente exagera no sopro quente justamente quando eu falei aí, se a gente usar demais, né, aí a gente acaba faltando para a gente. Então, use com moderação, ok? Use com moderação, porque aí você pode entrar numa fadiga fluídica. Você vai usando, usa o sopro para tratar, por exemplo, o ombro, usa o sopro para arrastar uma dor, usa o sopro para isso, para aquilo. Aí, no final do trabalho, você está exaurido. Então, evite usar várias vezes num dia. O necessário. Usar várias vezes num dia, né? Exatamente. Sim, beleza. Não use, por exemplo, nada. E você vai usar, por exemplo, num caso de queimadura, né?
Você vai usar para arrastar aquela dor que por acaso não está funcionando por algum motivo, você vai usar naquela inflamação. O sopro quente na inflamação é tiro e queda, gente. Você tem uma inflamação ali, inclusive algumas inflamações que são dolorosas, no primeiro sopro a pessoa já tem um alívio. É fantástico. Agora, isso quer dizer também, sabe, Wagner, o sopro quente só vai funcionar se eu não falar palavrão, se eu não falar na vida do povo, se eu tiver cuidado com o laríngeo. Porque se eu não cuidar da questão espiritual, da questão da minha moral, não vai funcionar. Pelo contrário. Nada funciona. Nada funciona, né, Wagner? Ô, Wagner, uma pergunta que é muito interessante é o seguinte, veja, principalmente as entidades de Umbanda, os médios incorporam a entidade para fazer o trabalho magnético, tanto do fumo como das bebidas que eles utilizam, que aqui não entra, porque eu não concordo, não gosto disso, mas funciona também, tá? É só por uma orientação minha. Utilizam sempre do médium e o espírito é que está ali atuando. A minha pergunta é minimizado o impacto fluídico e de perda energética quando o espírito está incorporado em você? Incorporado, entenda-se bem, o termo que é utilizado naturalmente. E existe, na verdade, aí uma distinção entre as duas coisas, psicofonia e incorporação, são duas coisas diferentes aí no processo. Mas vá, manda. Quando os irmãos chegam para trabalhar, seja índio, caboclo, preto velho, eles estão usando o magnetismo que não é porque é o médium, não é porque é o médium, é porque aquele médium não sabe usar o recurso do magnetismo. Então, aquele preto velho vem, incorpora por quê? Porque ali é uma possessão, não uma possessão ruim, uma possessão boa, para o trabalho do bem. Isso, ele vai usar o magnetismo, mas não é porque ele é médio, não, porque há uma distinção entre médio de cura e médio de incorporação, são diferentes, tá? Sim. E é uma misturada no movimento espírita, achando que é a mesma coisa. Não, o espírito vem, usa o magnetismo, que todo mundo tem magnetismo, né? Tá vivo, tem magnetismo, usa o magnetismo daquele médium que recebeu ele, e ele usa a técnica que ele conhece. O índio vai usar a técnica dele, do índio. O preto velho vai usar a técnica dele. Então, cada entidade, com a sua arte de magnetizar, vai trabalhar usando o recurso do fluido do médium ali. Mas não precisa ser médium para ser magnetizador. Mas como o pessoal não estuda magnetismo, vai ter que vir os magnetizadores do além, os pretos velhos, os índios, os caboclos, para trabalhar, já que os magnetizadores não sabem o que é isso, né? Com certeza. Valeu. Bom, e aí, alguma coisa mais, alguma observação, Wagner? Eu queria agradecer pela oportunidade da gente estudar juntos aqui. A gente agradece a espiritualidade por ter essa oportunidade de conhecer o magnetismo. Quanto mais eu conheço o magnetismo, Wagner, mais eu fico me colocando no meu lugar de não sei nada, porque quando eu vejo um caboclo, quando eu vejo um preto velho, quando eu vejo um índio trabalhando, eu vejo que eu não sei nada de magnetismo. Eles sabem muito. Sabem muito. Eu aprendi com um índio encarnado lá em Brasília. Ele fez um ritual comigo que eu nunca, em nenhum centro, nesses meus 32 anos de espiritismo, em nenhum centro que eu passei, eu senti o que aquele índio fez comigo. Bacana demais. Álvaro Tucano me fez uma sessão, me fez um batismo com o rapé. Ixi! Fez um ritual comigo com o rapé. E eu me transformei num índio de 4 metros de altura, saí magnetizando todo mundo que estava na sala. Foi uma experiência que eu não vou esquecer mais nunca. É muito bacana. Então, para eu respeitar todas as linhas, entendeu? Respeitar muito bom. Muito carinho com cada um, com o preto velho, que eu sempre me emociono com o preto velho, com os caboclos, com os índios, todos eles respeito, tudo, amo todos eles em nome de Jesus. Muito bom. Aí, ó. A apostila de Wagner aqui, ó, tá aqui, foi entregue a cada um dos participantes, tá? Eu mandei imprimir, foi aqui aplicada para todo mundo, tá? E vamos continuar estudando, vamos precisar da sua ajuda mais, meu amigo. À vontade. Tá certo?
Inclusive, você foi colocado por livre e espontânea pressão dos grupos lá, para você colaborar. Eu acho que vai aparecer dúvida, não é possível, né? Se Deus quiser, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado a vocês e até a próxima, tá? Até a próxima, meu irmão. Forte abraço. Valeu, Tchau. valeu, um abraço.